Estamos começando mais um Bom Dia Mercado, seja bem-vindo, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 2 de fevereiro. Espero que eu consiga ajudar você, trader ou punter, a preparar o seu dia da melhor maneira possível. Se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreve, ajuda a gente a continuar crescendo por aqui e não esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Às 2 da tarde na Turquia, o vice-líder Fenerbahçe enfrenta o Adana Demirspor. O time do Jorge Jesus vai enfrentar uma pedreira por aqui. É considerado praticamente um favorito nesse jogo, mas o time do Adana Demirspor é muito chato. É um dos únicos times invictos dentro de casa junto com o Trabzonspor. São 6 vitórias em 9 jogos, nenhuma derrota e 6 gols sofridos apenas. Tá? Como visitante, o Fenerbahçe tem uma campanha muito boa, tem apenas 2 derrotas, 6 vitórias em 9 jogos. Também tem uma defesa relativamente sólida em relação a gols sofridos e tem o mesmo número de gols marcados do que o Adana. Ampliando um pouco a informação, a gente consegue ver pelo visual aqui o quão forte é o Adana Demirspor dentro de casa, uma equipe que falha pouco em marcar, fica vários jogos sem sofrer gol. Quase 70% das vezes saiu na frente, ou seja, um time que toma iniciativa. Já o Fenerbahçe sai na frente em 56% das vezes, é menos do que o Adana Demirspor e para um vice-líder não é tanto também, tá? Falhou em marcar em 33% e ficou sem sofrer gol em apenas 33% dos jogos. Também é um número não tão bom para um vice-líder da competição. As duas equipes têm o mesmo número de gols marcados dentro e fora de casa, respectivamente, e as defesas também são muito próximas. Não existe superioridade clara dentro do primeiro tempo. A gente consegue ver que as duas equipes venceram a mesma coisa, perderam a mesma coisa, empataram a mesma coisa. A diferença é que o Fenerbahçe tem um poderio defensivo melhor, ou seja, um time mais concentrado. É comum do time do Jorge Jesus nos primeiros tempos empurrar o adversário para trás, jogar com mais marcação-pressão, abafando o adversário, e isso faz com que eles tomem menos gols. No segundo tempo eu continuo tendo uma paridade muito grande, o número de vitórias das duas equipes crescem proporcionalmente, mas o número de derrota do Demirspor cai para 0, já o Fenerbahçe passa a perder 22%. Uma coisa interessante é, as duas equipes aumentam o poderio ofensivo, o Adana chega a quase dobrar o número de gols marcados, reduz o número de gols sofridos e aqui eu tenho uma queda defensiva do Fenerbahçe que é facilmente perceptível nesse time do Fenerbahçe nos últimos jogos, quando a gente compara. É uma queda de concentração, mas também uma queda física, né? Portanto, esforço colocado no primeiro tempo, o time acaba sofrendo um pouco mais, principalmente em relação à concentração. Então, dá para a gente imaginar um segundo tempo com mais gols, tanto por conta do crescimento ofensivo das duas equipes, como também pela queda de rendimento defensivo do time do Fenerbahçe. Se você é trader, eu viria para esse jogo para trabalhar correção de preço. Correção de preço nada mais é do que o mercado se ajustando de maneira bem rápida no início do jogo ao que está se passando na partida. Né? É quando o mercado toma um susto, ou seja, o Fenerbahçe tem uma odd de 2 e está jogando para um time de odd de 2,50, então ele tem que corrigir. O Demirspor começou muito mal, muito pior do que o mercado esperava, e ele foi, por exemplo, para 4. Então é o mercado se ajustando, é uma correção de preço face ao que está acontecendo em campo, mediante a um susto que o mercado toma, não é uma correção natural. Né? Um time forçou essa correção a acontecer. E eu acredito que essa correção também pode acontecer do lado do Fenerbahçe, tá? Porque ele vai enfrentar um time extremamente capaz, invicto ainda dentro de casa, e por mais que eu tenha uma excelente campanha, a segunda melhor campanha da Turquia, hoje uma das melhores campanhas fora de casa, não dá para ignorar o fato de que o Demirspor é um time muito difícil, então sim, o Fenerbahçe pode começar pior e ter a sua correção de preço, tá? Se você é punter, eu já vou colocar aqui embaixo, acho que é um jogo que o favorito pode se complicar. Eu não gosto tanto dessa vitória seca do Fenerbahçe, acho que é um jogo difícil para o Fenerbahçe. A maioria das equipes, quando visitarem o Demirspor, eles vão acabar deixando o ponto, então não é de se estranhar que o Fenerbahçe, por exemplo, possa perder ou empatar esse jogo. Então se você quer algo um pouco mais seguro e tem método para isso, talvez um dupla chance para o lado do Fenerbahçe, talvez um empate anula para o lado do Fenerbahçe. E para finalizar, também gosto de um cenário para gols, de 2 a 3 gols por aqui, porque a gente tem ataques acima da média e trabalhar gols na Turquia geralmente é muito bom. Mesmo que a gente tenha defesas também que são um pouco vazadas, eu tenho ataques que podem produzir bastante por aqui, tá? Mas, de maneira geral, muito cuidado em confiar demais nessa vitória do Fenerbahçe. Acho que é um adversário que pode, sim, complicar a vida do favorito por aqui. Às 17 horas na La Liga, nós temos o vice-líder Real Madrid contra o Valência, uma cotação de 1,40, né? Que cabe aqui, talvez, estar de olho numa vitória do Real ou trabalhar contra alguma coisa aqui no Valência. O Valência não faz uma boa campanha na La Liga e faz uma campanha ainda pior fora de casa, com apenas uma vitória e uma média de 1 gol marcado apenas fora de casa só. Tá? O Real Madrid continua invicto dentro de casa, assim como o Barcelona,
mas tem apenas 5 vitórias em 8 jogos, continua em perseguição, né, ao Barça. Já são 5 pontos de diferença, o Real Madrid precisa vencer o seu jogo, obviamente. As últimas vezes que se enfrentaram foram 4 vitórias do Real e apenas uma do Valência. Tivemos várias incidências de ambas marcam por aqui, mas varia entre jogos para gols e jogos mais truncados. A gente teve um confronto recente dessas duas equipes na semifinal da Supercopa da Espanha, que acontece lá na Arábia Saudita, e foi um jogo movimentado, porque o Valência, mesmo tendo um pouco de dificuldade na La Liga, ele conseguiu produzir naquele jogo muitos espaços nas linhas defensivas do Real Madrid. Eu não sei se foi um jogo atípico, o Valência mais interessado talvez no financeiro, né? Porque quando você leva a Supercopa para outro lugar, você está vendendo um espetáculo. Então, não sei se teve tanta motivação do Real Madrid de jogar assim, né? Inclusive, a disputa de pênalti desse jogo foi bem assim, morna, ficou 1-1 e depois foi para os pênaltis. Então, eu não sei dizer se o Valência dali para frente poderia melhorar ou não. O Valência não conseguiu vencer posteriormente os jogos para frente, né? Venceu o Gijón na Copa, depois empatou com o Almeria, perdeu para o Bilbao e perdeu para o time do Valladolid. Então, não necessariamente o Valência melhorou, mas naquele jogo especificamente ele conseguiu criar bastante situação. Tá? O Real Madrid dentro de casa sai na frente em 75% das vezes contra 50% do Valência. Relativamente é alto o que o Real Madrid faz de iniciativa, mas 50% de saídas na frente do Valência também é um número alto, tá? O Real Madrid falhou apenas 13% em marcar dentro de casa, mas é um time que sofre gol com alguma frequência. Não são tantos gols sofridos, mas é um time que toma, em média, um gol por jogo, né? O último jogo contra a Sociedad acabou não tomando gol. O Valência só venceu uma partida fora de casa, não falhou em sofrer em nenhum jogo, ou seja, sofreu em todos os jogos, e tem uma média extremamente baixa de gols marcados. Por mais que tenha falhado relativamente pouco, é um time que marca pouco, então também é um time que marca em média um gol por jogo. Mas a defesa do Valência não é tão vazada assim para uma equipe que está aqui na 14ª colocação da competição. Existe uma superioridade nítida do Real Madrid aqui no primeiro tempo, nenhuma derrota, apenas 2 gols sofridos, 7 gols marcados, 50% de vitória. O time do Valência joga mais ou menos na média no primeiro tempo, 25% de vitória, 25% de derrota, 4 gols marcados, 4 gols sofridos. Não tem assim nenhuma valência tão grande para se elogiar, mas nada muito ruim também para se criticar. No segundo tempo eu tenho uma queda de produção do Real Madrid, mas eu mantenho uma defesa sólida. Aumenta-se um pouquinho o número de gols marcados, sobe um pouco o número de gols sofridos, cai o número de vitórias. O Valência passa a não vencer nenhuma segunda etapa, aumenta o número de derrotas e aumenta também o número de gols sofridos. Se você é trader, eu acho que a gente pode encontrar janelas de superioridade para trabalhar contra o Villarreal num possível lei a pior equipe em campo. O back Real Madrid já não é tão fácil de encaixar. Para quem assiste o Real Madrid semana após semana, sabe que o Real Madrid do Ancelotti não é um time que empurra o adversário para trás, a não ser que ele esteja perdendo, para fazer aquela pressão que a gente gosta para trabalhar a favor do favorito, tá? Então o Real Madrid é um time muito mais reativo, que descansa em campo, que recua as linhas para poder contra-atacar. Eu venho falando isso semana após semana, vocês estão percebendo isso por aqui, porque é realmente o jeito que o Real Madrid joga. Então, odds do Real Madrid a 1,30, 1,35, 1,25, 1,40 não são fáceis para você conseguir encontrar aquele padrão de superioridade, tá? O estilo de jogo do Real não é um estilo de abafa, tá? É um estilo muito mais de procurar espaços para poder se movimentar em velocidade, a não ser que esteja perdendo, aí consegue empurrar o adversário para trás. Isso significa que o Valência também vai criar situações de perigo, e se fizer aquele jogo parecido com o jogo da Supercopa da Espanha, onde ele conseguiu penetrar bolas entre as linhas, principalmente para a chegada do Cavani, pode ser sim um jogo perigoso para o Real Madrid. Então eu não trabalharia esse back real, eu esperaria as janelas de superioridade do Real Madrid para estar contra o time do Valência. Se você é Panther, eu acredito numa vitória do Real Madrid, não acho que vai ser fácil, mas eu acredito numa vitória do Real Madrid, mesmo sofrendo gol, acho que ele pode recuperar o resultado por aqui, pelo poderio ofensivo que tem, mas eu já não gosto tanto de uma vitória do Real no HT, eu sei que tem muita gente que gosta de trabalhar vitórias no HT, acho que o Valência é um pouco mais coerente no primeiro tempo, como eu falei, não tem muitas coisas para se criticar, não tem muitos pontos de falha defensiva do Valência no primeiro tempo, então por mais que o Real Madrid tenha assim um bom ataque na primeira etapa, eu acho que trabalhar com uma ideia de uma vitória do Real Madrid no tempo normal, né, nos 90 minutos, é melhor do que propriamente se arriscar no primeiro tempo. Lembrando que o Real já não venceu o último jogo e o Barcelona pode abrir uma vantagem ainda maior caso o Real Madrid não vença
pela segunda vez consecutiva. O Real marcou em 9 dos últimos 10 jogos, não perdeu em 8, e o Valência marcou em 8. Tá? Acho que a gente pode trabalhar aqui também com uma ideia de 2 gols, mas eu não olharia tão esticado assim para um over 3,5. Acho que pode ser até um jogo para um under 4,5, né? Para menos de 4 gols e para mais de 2. Acho que é um jogo ali nessa média. O cenário ideal aqui seria o Real Madrid saindo na frente para poder explorar os contra-ataques contra uma equipe que vem tendo resultados ruins, que não vem vencendo, que precisa pontuar, porque se eu tiver um Valência saindo na frente, eu posso ter um time mais contido, mais fechado, dando menos espaço para o Real Madrid, e aí a gente pode ter um número de gols um pouco menor. Também às 17 horas, às 5 da tarde, nós temos pelas quartas de final da Copa Itália, Juventus e Lazio, grande jogo, grande clássico na casa da Juve, jogo único. Aqui nós temos uma Juventus que veio de uma derrota para o Monza, apesar de ter vencido o Monza nas oitavas de final da Copa Itália, perdeu para o Monza por 2-0 na Série A italiana, vem naquele imbróglio de perda de ponto e tudo mais, aí vem um empate contra a Atalanta, depois uma derrota para o Monza, a situação não está fácil para a Juventus, mas a boa notícia é que contra o Monza já jogou ali por volta de 20, 25 minutos o Dusan Vlahovic, que é um dos grandes nomes do ataque da Juve, que teve uma pubalgia, estava um tempão fora e está retornando. Boa notícia também para Lazio é que no último jogo também jogou um pouquinho, né? Coisa de 40, 30 minutos, o Ciro Immobile, que também voltou de uma lesão da coxa, apesar do Zaccagni estar fazendo uma excelente cobertura, né, da ausência do Immobile. Não sei se os dois jogadores vão estar como titulares nas suas respectivas equipes, mas é provável que pelo menos ao longo do jogo eles consigam entrar, então vai favorecer obviamente para o espetáculo. Sinceramente, acho que a saúde da Juventus está até baixa pelo momento que vive a equipe. Tá? Por mais que a Juve seja o maior campeão da história da Copa Itália com 14 títulos, e a Lazio só tem a metade, né? 7 títulos, e ela tem história, é atual vice-campeã, por mais que ela esteja assim, eu acho que esse momento da Juventus é um momento muito delicado, e o que vem jogando a Lazio, e vem jogando muito bem, apesar de ter vindo de um empate de 1-1 contra a Fiorentina, meteu 4 gols no Milan, foi realmente assim um jogo muito bom. A Lazio tem trocado muito bem a bola, Felipe Anderson, Milinkovic-Savic, esse Zaccagni tem jogado muita bola. Então, assim, eu acho que esse jogo ele é muito mais igual, muito mais parelho do que o mercado indica. Então, esse pequeno favoritismo da Juve aí, eu acho que ele é um favoritismo mais pelo peso da camisa, pelo fato da Juventus jogar dentro de casa. Vamos dar uma olhada aqui no PDF de apoio. Em 80% dos jogos que joga em casa, vou utilizar dados da Série A aqui, tá? Em 80% dos jogos que joga em casa, a Juventus saiu na frente. Em 78% dos jogos fora, a Lazio saiu na frente. As duas equipes falham um pouco em marcar. A Juventus não falhou em marcar nenhum jogo dentro de casa e ficou sem sofrer gol em 70% dos jogos. Também a Lazio próximo disso, tá? Então, são defesas que sofreram pouquíssimos gols, a mesma quantidade, mas um ataque da Juve um pouco mais ofensivo, tá? No primeiro tempo, eu não tenho tanta discrepância. Eu tenho 70% de vitória da Juventus contra quase 80% de vitória da Lazio. As duas equipes perdem pouquíssimo e as duas equipes marcam e sofrem uma quantidade de gols muito parecida. No segundo tempo, eu tenho uma queda de rendimento comparado ao primeiro tempo, obviamente, da Lazio. O número de derrotas aumenta, o número de vitória cai também pela metade e o número de gols marcados reduz consideravelmente, também sobe o número de gols sofridos. A Juventus aumenta o número de vitórias, aumenta ligeiramente também o número de derrotas, mas mantém o número de gols sofridos idêntico e aumenta o poderio ofensivo, tá? Então, de maneira geral, eu tenho uma Juventus mais constante nos dois tempos, tanto no segundo quanto no primeiro. Mas eu tenho que lembrar que esses dados da Juventus ele vem muito também do início da competição, quando a gente tinha o Vlahovic já em pleno vapor, marcando gol e tudo mais. Só que a gente também teve o retorno do Chiesa pela esquerda, o Di Maria também está jogando bem, mas se eu não me engano, o Milik se lesionou, não sei se ele vai estar disponível para essa partida, tá? Mas de maneira geral, eu acho que as duas equipes estão muito bem servidas, por isso eu acho que essa odd poderia estar um pouco mais parelha. Dito isso, se você é trader, eu viria para uma correção de preço, assim como eu falei no Real Madrid, sem viés, sem se abraçar em peso de camisa, sem se abraçar em momento. Deixa o jogo te mostrar as melhores oportunidades para você poder trabalhar e provavelmente a gente vai ter uma equipe conversando melhor do que a outra para a gente conseguir trabalhar algumas correções de preço por aqui. Se você é Panther, por ser um jogo único de Copa, a primeira coisa que eu olharia por aqui é um jogo para pelo menos 2 gols. Mas não puxa tanto a corda, porque a gente tem essa questão da Juventus estar vivendo um momento difícil. Se a Juventus sair na frente, o poderio defensivo da Juve é muito bom. E eu acho também que ela pode querer preservar essa classificação para as semifinais como uma forma de
né, um alento ali pelo que está vivendo. E a Lazio também tem um poderio defensivo, então se ela sair na frente ela também pode segurar. Então eu não trabalharia tanto assim exposto para gols de longuíssima exposição. Acho que 2 gols é o suficiente por aqui. Mas apesar de não ser a minha praia, eu olharia com muito carinho também para esse dupla chance da Lazio. Porque é uma odd muito alta, essa odd poderia estar mais igual à da Juventus. E o momento da Lazio eu acho que é melhor, tá? Mas isso você vai sentir um pouco ali no começo do jogo, para a gente conseguir ter uma percepção um pouco mais apurada. Mas olhando de fora, um leigo, eu não sou punter, eu sou trader, vocês sabem disso, vocês me acompanham aqui há muito tempo. Mas eu olho para essa odd da Lazio e eu acho que essa odd da Lazio ela tá muito alta, por isso que talvez uma dupla chance, alguma coisa de um handicap ali pro lado da Lazio, possa ser interessante. Mas vamos deixar para quem sabe, se você tem um palpite sobre esse jogo aí, deixa aqui embaixo para eu poder ver o que você pensa. Às 9h10 da noite nós temos o Fluminense fora de casa enfrentando o Voltaço, Volta Redonda, que deu um trabalhão danado pro Vasco da Gama. Eu falei para vocês que o Volta Redonda é um time chato, é pertinho daqui da minha cidade, é um time que joga muito bem, tá? Por isso eu acho que essa odd do Volta Redonda ela tá justa, é uma odd mais baixa. Dá para trabalhar alguma coisa de correção de preço no Volta Redonda se o Fluminense entrar com o time titular e com vontade, mas nunca é fácil jogar ali no Raulino de Oliveira. Dentro de casa, Volta Redonda perdeu apenas uma, tem 2 vitórias, e como visitante, o Fluminense é o melhor visitante. Não tomou nenhum gol, tem 2 vitórias em 2 jogos, então pode ser um jogo para trabalhar correção de preço se você é trader por aqui. E se você é punter, eu olharia com carinho para essa vitória do Fluminense, tá? Uma odd bem boa, mas cuidado. Assiste os primeiros minutos para você ver, porque o time do Voltaço não é besta. Vide a vitória que ele conseguiu contra o Vasco. Lá o Vasco lotou o estádio lá no Espírito Santo, se eu não me engano, para botar a torcida para ver o time titular, e Volta Redonda foi lá e estragou a festa. Então, muito cuidado. Os jogos extras dessa quinta-feira, nós temos primeiro o Zulte contra o Mechelen. É um jogo de semifinal da Bélgica, a segunda semifinal. A primeira está acontecendo ainda nessa quarta-feira. Não são times que estão bem colocados no campeonato belga. Inclusive o Zulte é péssimo em casa, o Mechelen é péssimo fora de casa. Mas para uma quinta-feira mais vazia, pode ser um jogo interessante para você ficar de olho. Lembrando que é o primeiro jogo, o jogo de ida, dá para trabalhar alguma coisa para correção de preço, tá? E falando do Vasco, nós temos o Vasco em casa contra o Resende. Cara, o Resende não vem bem das pernas, em 5 jogos só venceu uma. Como visitante não tem nenhuma vitória, perdeu as 2, mas 1,29 para o Vasco. Aqui a cotação de super favoritismo europeu, pelo menos para trade eu acho que não tem tanta opção por aqui, a não ser que o Vasco saia atrás, né, que busque alguma remontada. Agora, se você é punter, tá vendo que o Vasco tá amassando o Resende nos primeiros minutos, talvez trabalhar com essa vitória do Vasco no HT seja interessante, porque o Vasco precisa dar uma resposta depois da derrota lá contra o Volta Redonda, tá? Então pode ser uma oportunidade por aqui. Muito obrigado pela companhia, pela audiência de vocês, fiquem com Deus e até sexta-feira.